Glória a Deus. Hoje o tema aqui é bom. Aleluia. Esperar todo mundo achar aí. Marcos, capítulo 16. Glória a Deus. Aleluia. Você achou aí? Quem não achou aí, fala, espera eu. Glória a Deus. Olha para o irmão do teu lado aí e fala para ele o que está escrito. Ei, tiraram aqui? Vamos lá, eu pego aqui. Olha para o teu irmão e fala para ele assim, por que você ainda não foi? Não, mas fala com cara de profeta assim, ó. Autoridade do céu. Não é bravo não, é autoridade. É sério. É uma pergunta que Deus fez essa semana. Você ainda não foi. E Ele me deu uma palavra. Aleluia. Marcos 16, 15. A palavra do Senhor em Marcos 16, 15 e 16 diz assim: e Ele disse-lhes. Quem disse? Jesus. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Vamos ler de novo aqui. E ele disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Amém? Fecha os teus olhos aí. Pai, em nome de Jesus, essa é a tua palavra, a direção qual o Senhor nos deu para ministrar nessa noite. Que a tua graça, que a tua unção possa fluir com liberdade neste lugar, nesta noite. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Jesus, Ele curou. Jesus, Ele transformou a situação. Jesus, Ele fez a boa obra e Ele ministrou as boas novas do reino do céu. Amém? Mas por que Ele fez isso e como Ele fez isso? Porque Ele fez o ide. Dentro do propósito daquilo que o Pai o enviou. Ele por inúmeras vezes Ele determinou e Ele disse bem claro: eu não vim fazer a minha vontade, mas vim fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus também foi enviado pelo Pai. E Ele está nos dando uma ordenança, Ele está nos dando uma diretriz: ide. E aí eu volto nesta questão e nesta pergunta que você fez para o teu irmão: por que você ainda não foi? Ele está dizendo bem claro: ide por onde? Por todo mundo. Ele não deu um lugar específico. Vai para cima do altar? Não, vai para dentro. Não, ele disse: ide por todo mundo e pregai. Para quem? Para todo mundo. Quem crê e for batizado vai ser o quê? Salvo. E quem não crê já está condenado. Entenda que a salvação vem mediante a fé e não mediante ao batismo. Eu não vou dar muita explicação dessa parte, porque a gente faz isso no discipulado do batismo. O batismo não salva ninguém, mas é um passo de quem crê, é uma declaração pública de quem tem fé e acredita nisso. Então a Bíblia está dizendo: quem crê e for batizado será salvo. Ou seja, quem crê vai manifestar as obras. Só que nós que estamos aqui já há mais tempo, nós que já somos batizados, nós que já estamos caminhando com Jesus, nós que já temos um tempo, eu vou dizer bem claro assim, um tempo de cadeira de igreja. Porque muitos de nós temos um tempo de cadeira de igreja, mas não temos um tempo do ide. Deus está nos chamando nessa noite para viver o ide. Aonde? Ide lá no teu emprego e pregar. Ide lá na escola e pregar. Ide por onde você passar e pregar as boas novas do reino do céu. É algo muito importante, muito interessante que ele está dizendo aqui: ide e pregai a toda criatura. Ele não diz para você impor, ele diz para você pregar, para você ministrar. Ele não diz para você apontar, ele não diz para você acusar, ele diz para você ministrar a palavra, o evangelho das boas novas. Por quê?
Porque a palavra de Deus, ela é a verdade. E a palavra de Deus também diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E nós só vamos ver a libertação verdadeira quando nós ministrarmos o evangelho genuíno, o evangelho verdadeiro. Para quem? Para todo mundo. Quem quiser ouvir, ouve. Quem não quiser ouvir, você continua ministrando para quem quiser ouvir. E aquele que crê, ele vai dar continuidade, ele vai se batizar, ele vai caminhar para que ele possa receber a salvação. Nós temos que entender o que o Senhor está falando aqui. Nós queremos viver milagre, nós queremos viver a manifestação do Espírito Santo de Deus. Mas o que nós estamos produzindo para ver isso acontecer? Porque nós só vamos ver a manifestação de milagres, nós só vamos ver a manifestação do reino do céu quando a gente viver isso daqui, o ID. Parado no mesmo lugar, nós nunca vamos viver nada de sobrenatural, nós vamos viver na normalidade, nós vamos viver numa rotina. Nós temos que furar essa bolha e sair fora dela, dessa rotina, dessa mesmice, e entender o que ele está dizendo. E o mais engraçado, que aqui não ficou específico apenas para os apóstolos, mas para todo discípulo. Tem algum discípulo de Jesus aqui nessa noite? Ele está dizendo isso: pastor, mas eu não sou um obreiro, eu não sou um apóstolo, eu não sou um diácono, eu não sou um colaborador, mas é alguém que está sendo ministrado. E é alguém que já está recebendo, e que já viveu algumas mudanças, e que já pode ministrar esta mudança das boas novas de Jesus. Quando ele diz que nós temos que ministrar as boas novas, o evangelho de Cristo, nós temos que contar daquilo que nós estamos desfrutando, daquilo que nós estamos vivendo, com o que Jesus está fazendo na nossa vida. O que Jesus já fez na tua vida? O que Ele já manifestou na tua vida desde quando você aceitou Ele e começou a caminhar com Ele? Se você procurar e fizer um paralelo com o que você está vivendo e com a palavra de Deus, você vai achar uma passagem que identifica exatamente com aquilo que você está vivendo, com aquilo que você está passando, para que você possa usar como canal de ferramenta para alcançar outras pessoas e provar pela palavra que o que você está vivendo é o que Jesus está dizendo. Só que nós ficamos esperando muitas das vezes alguém estudioso, um pastor, um presbítero, um evangelista, ir ministrar. Muitas vezes nós queremos fazer uma movimentação: eu quero fazer um culto lá lá onde eu trabalho, na hora do almoço, queria trazer alguém que ministrasse a palavra. Não, Deus já te colocou lá, para que você seja fonte de bênção, canal de transformação. Ele quer usar a tua vida nesse ID. Eu falei aqui semana passada, que Jesus, ele pegou os seus discípulos, separou, deu poder e autoridade, e mandou eles, cada um para um determinado lugar. Só que aqui é uma ordenança agora global, para todo aquele que crê, para todo aquele que recebe a palavra, para todo aquele que já está caminhando, para todo aquele que já está amadurecendo com Jesus. Nós temos que entender: quem quer viver milagres aqui, quem quer ver a manifestação do reino do céu, nós só vamos viver isso quando a gente viver essa palavra ide. Jesus não chamou a gente para ser só membro de igreja sentado no banco. Ele nos chamou para viver um ID. Aqui nós recebemos uma palavra, aqui nós somos ministrados, aqui nós tomamos a ceia, nós tomamos parte com o corpo, com o sangue de Cristo. Mas o ID é dessa porta para fora. Nós temos que entender o que é esse ID. Nós vivemos no meio de um povo que está vivendo com fome e com sede, e buscando em outros lugares, em outras coisas, em bens materiais, em conquistas financeiras, uma autossatisfação que vão ter, que por mais que eles conquistem bens, que por mais que eles conquistem finanças, por mais que eles sejam os mais posicionados nos melhores lugares, nunca vai completar o vazio que há dentro do ser. Por quê? Porque só a presença de Deus, por meio da palavra dele, pode preencher este lugar vazio dentro do ser humano. Não são objetos. Sabe por quê? Pega o seu carro, coloca dentro de você. Dá para colocar? A casa que você comprou ou que você quer comprar, dá para colocar dentro de você? O celular do ano que você trocou, dá para colocar dentro de você? A roupa que você lutou para poder comprar, que você sempre sonhou em ter, aquele tênis, dá para colocar dentro de você?
É por isso que as coisas materiais não preenchem o ser humano, porque só o Espírito Santo pode fazer morada dentro de nós e preencher esse lugar vazio. É isso que nós temos que entender. Mas é necessário um id, pregando a verdade. A verdade ela confronta, mas ela transforma. Ela mostra a realidade daquilo que nós estamos vivendo para aquilo que Jesus quer que nós venhamos viver. Aleluia, glória a Deus. Jesus ele foi aonde era necessário. Em algumas ocasiões vieram até ele e o milagre aconteceu. Mas Jesus só deu início no seu ministério quando ele começou a viver o id. Presta atenção. Jesus, ele fez muitos milagres. Às vezes eu brinco com o pessoal e eu falo assim, qual foi o último milagre que Jesus fez? E as pessoas ficam se perguntando, não, é isso. Não dá para saber, porque ele continua fazendo milagre até hoje. Ele está fazendo milagre agora. Ele está manifestando o poder dele agora. Ele está curando agora, Ele está transformando agora, Ele está libertando agora. Ele está tirando cativos do cativeiro. Ele está entrando na junta da medula, Ele está entrando nas células, Ele está entrando dentro dos órgãos, do organismo, na corrente sanguínea, Ele está tocando nos nervos, Ele está tocando na junta, Ele está manifestando sinais de cura nesse momento. Ele está tirando uma declaração que a medicina falou que não tem mais jeito. Ele está entrando e transformando essa situação. E Ele está falando assim, tem jeito sim, porque eu sou o Deus do sobrenatural. Eu sou o Deus de milagres. Ele continua fazendo milagre e Ele vai fazer até o último momento. Quando Ele vier no alto céu buscar a sua igreja, até aquele momento Ele vai continuar manifestando milagres. Então não dá para saber qual é o último milagre. Porque Ele está fazendo milagre aqui, Ele está fazendo milagre em São Paulo, Ele está fazendo milagre em Santa Catarina, Ele está fazendo milagre no Japão, nos Estados Unidos, Ele está fazendo milagre na Europa, Ele está manifestando aonde tiver pessoas clamando pelo nome dEle, acreditando que Ele tem esse poder, Ele está manifestando milagre. Só que ainda tem pessoas que ainda não foram alcançadas, não foram tocadas. Por quê? Porque falta eu e você viver esse id, ministrar para quem quer que seja. Quantas pessoas que passaram pelo meu caminho e eu sentei muitas vezes para conversar, e naturalmente Jesus ele aparece na conversa e a gente começa a ministrar a pessoa e ela fala, meu Deus do céu, eu precisava de escutar isso. Pessoas sentam, choram ali porque o Espírito Santo ele faz parte da conversa e ele começa a ministrar e convencer que nós precisamos de transformação. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado. Não sou eu e você que vai convencer o homem do pecado. A palavra do Senhor, ela é a ferramenta para que o Espírito Santo possa entrar e ministrar a verdade. Quantas pessoas estão vivendo enganadas à nossa volta? Quantas vezes nós dobramos o joelho e nós falamos para Deus, Senhor, alcança o meu pai, alcança a minha mãe, alcança o meu irmão, alcança a minha irmã, alcança o meu tio, a minha tia, mas nós não estamos fazendo o id de ir lá ministrar essas pessoas. Mas é ministrar em amor. Não é chegar acusando elas da vida que ela está vivendo, mas é mostrando que Jesus tem uma opção diferente para eles viver. É ministrar o evangelho do quê? Das boas novas, da novidade de vida. Pessoas que sofreram pelo meio do caminho, sem uma direção, sem um alvo, mas que hoje nós podemos, por meio do evangelho, por meio da palavra de Jesus, por meio da pessoa de Jesus Cristo e por meio da pessoa do Espírito Santo, ministrar essa palavra para que outras pessoas sejam alcançadas, tocadas e transformadas. Irmãos, eu era um cara sentado no banco de uma praça, fumando maconha, bebendo cachaça. E Jesus foi lá me buscar onde ninguém mais me queria. E se Ele conseguiu me buscar e me transformar naquela situação terrível, suja, quem Jesus não pode alcançar e tocar? Irmãos, se tem alguém que acredita que Jesus faz essa obra que transforma a vida das pessoas, sou eu. Porque eu estava numa condição já de entrar na porta do inferno e ficar lá dentro. Mas Jesus ainda deu mais uma oportunidade usando uma pessoa que eu nunca tinha visto na vida. Ele foi ousado em fazer o id para pregar para um drogado perdido sentado num banco de uma praça. Um jovem, eu não sei a idade que ele tinha, em torno de 18 a 20 anos, mas ele teve a ousadia de passar por um grupinho de gente que estava ali sentado para usar droga.
e teve a ousadia de voltar e ser usado pelo Espírito Santo e falar assim, ó, Deus manda dizer para vocês, isso e isso. A palavra veio como uma faca no meu peito, rompendo e cortando, matando aquele cara que estava sentado, para começar a viver um processo de nascimento na presença de Deus verdadeiramente. Mas porque um jovem, ele teve coragem de parar numa roda de fumo e falar de Jesus. Ele não estava procurando status, ele não estava procurando fama, ele não estava procurando holofotes, um microfone para ele poder ministrar a palavra. Ele estava procurando almas e sendo usado pelo Espírito Santo de Deus para alcançar pessoas que estavam ali perdidas, se drogando. Certa vez eu fui na UBS ali do Morumbi, ali naquela praça, ali tem quem conhece o Morumbi ali sabe, onde termina a feira ali do Morumbi, tem uma praça que é uma rotatória. E ali, eu passei por ali para pegar algumas coisas que eu precisava na UBS. Só que voltando dali, tinha um rapaz também sentado no banco, e eu vi que ele estava apertando o baseado. Na hora o Espírito Santo falou assim para mim, você estava sentado ali um dia, aquele cara ali era você, você vai negar para ele o que eu te dei? Eu falei, Jesus. E aí eu cheguei do lado dele e falei assim, irmão, dá licença aí. Ele falou, opa, ele ficou meio sem jeito. Ele tentou esconder, eu falei, não, fica em paz, está tranquilo. Eu só tenho uma palavra para te dizer, Jesus te ama e Ele tem novidade de vida para você. Ele olhou para minha cara assustado, com um olho desse tamanho. Ele olhou para mim e ele falou assim, cara, eu nunca escutei isso. Eu falei, então eu vou repetir para você gravar. Jesus te ama e tem uma vida nova para você, tem uma opção diferente para você viver. Ele falou, cara, obrigado. Eu falei, Deus te abençoe. Virei as costas. E eu dei uns 5 passos para frente, o Espírito Santo falou assim, olha para trás. Quando eu olhei para trás, ele estava despedaçando o baseado e jogando no chão. E se eu não escuto a voz do Espírito Santo para ministrar aquilo que eu outrora recebi? Irmão, eu não preguei uma palavra, eu não citei uma passagem bíblica, eu só falei para ele que Jesus amava ele e tinha uma opção de vida diferente para ele. Por quê? Porque foi isso que eu recebi sentado no mesmo lugar. O que você recebeu que você ainda não foi? Fazer aquilo que você recebeu, ministrar a outra pessoa que talvez possa estar vivendo e passando pela mesma situação que você estava quando você foi alcançado. É só isso que Jesus está esperando da nossa pessoa. Ele não está esperando coisas grandes, que você arrume um caminhão gigante, monte uma carreta de som e saia pregando nas praças. Não, Ele quer que você passe por cada um que estiver no teu caminho, e quando Ele falar para você, fala do meu amor para Ele, você seja ousado, abra a tua boca e no nome de Jesus você libere essa palavra de transformação. São coisas tão simples que a igreja de Deus já poderia estar manifestando e fazendo, mas que muitas das vezes nós estamos como a igreja do Senhor nos acovardando, parando, brecados, estagnados no lugar, porque nós estamos preocupados demais com as nossas coisas. Estamos preocupados demais em pagar a conta, em comprar coisas, em viajar, em fazer qualquer coisa, ao invés de apenas liberar uma palavra que nos alcançou para alguém que precisa. Deus, Ele não está procurando um Billy Graham que vai ganhar multidões. Ele está procurando alguém com uma simplicidade, mas com uma ousadia do Espírito que recebeu, porque Ele não nos deu um espírito de covardia, Ele nos deu um espírito de coragem e ousadia, que é o Espírito Santo, para olhar nos olhos das pessoas e falar assim, ei, Jesus te ama. Quantas pessoas estão querendo tirar a própria vida porque não sentem mais amor de ninguém, não recebem amor de mais ninguém, mas nós podemos estender a mão e falar assim, vem cá, Jesus te ama e eu também te amo. Pastor, como assim? Eu vou falar para as pessoas que eu amo ela. Você ama as pessoas por causa da presença que está dentro de você, e a presença que está dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus, ama as pessoas. A palavra de Deus, ela vai dizer que quem muito foi perdoado, muito ama. Irmão, só eu sei do que eu fui perdoado. Só eu sei a ficha que Jesus apagou com o sangue dele quando Ele me buscou. E a única coisa que eu preciso fazer hoje é amar. Amar ao próximo como a mim mesmo, porque um dia Jesus me amou de tal maneira que Ele foi me resgatar, na onde eu já estava pronto para morrer. Aonde você estava quando Jesus foi te buscar? Qual era a sua situação quando Jesus te encontrou?
Qual era a vida que você estava vivendo? Qual era o lugar que você estava parado quando Jesus foi lá te encontrar? Eu acho engraçado e acho lindo ao mesmo tempo, porque Jesus, Ele determina algo, Ele fala que era necessário passar por Samaria, ele precisava de passar. Ele já tinha marcado um encontro com alguém que nem sabia que tinha um encontro com Ele. Sabe o que é mais interessante? Porque Jesus, Ele marca um encontro com a gente e Ele não avisa a gente que Ele vai. Mas Ele sabe onde a gente vai e Ele está lá esperando. Eu não tinha marcado encontro com Jesus naquele banco. Como eu dizia naquele tempo, eu estava marcado com meus parça, né? Que de parça mesmo não tinha nada, era só interesse. Sabe, a gente tem que entender. Jesus foi buscar eu lá naquele banco sentado lá, e eu falando, é isso mesmo, é nós, tá tirando. Irmãos, era só gíria. Era só os bagulho doidos, os negócios esquisitos, as paradas. Ele não estava preocupado se eu estava falando certo ou errado. Ele não estava preocupado se eu estava de terno e gravata, se o cabelo estava cortado, se eu tinha acabado de tomar banho. Ele estava preocupado de eu ser uma terra fértil para a semente que ele estava mandando dar fruto. E a semente foi lançada. O semeador, ele saiu pelo caminho semeando a palavra. Algumas caíram nos lugares que não deu fruto nenhum, mas ele estava fazendo o ide. Nosso trabalho é plantar. Pode ser que alguém venha regar, e Deus, Ele vai dar o crescimento. Mas nós temos que fazer a nossa parte. E muitas das vezes a gente nem vai plantar. A palavra que a gente vai levar, nós vamos regar alguém que já plantou uma semente naquela pessoa. A semente já tinha sido colocada, mas a terra estava tão seca que precisava ser regada. Para quê? Para que ela pudesse criar força e começar a se movimentar e criar raiz. Você não sabe se você vai ser o semeador ou se você vai ser aquele que vai regar uma semente que alguém já plantou. Quantas pessoas a gente já abordou pelo caminho que já falou assim, olha, um pouco mais cedo veio outra pessoa e falou a mesma coisa que você está falando. Ou seja, eu estava sendo um regador naquela hora, só regando uma semente que já tinha sido plantada. Ou seja, só fortalecendo a palavra que já tinha sido ministrada para que a pessoa se colocasse de pé. As pessoas estão precisando de receber esse alimento. Só que a igreja do Senhor está tão preocupada consigo mesma que não está conseguindo enxergar o mundo que está lá fora, que todo dia nos rodeia. A palavra de Deus, ela diz que o mundo geme, ansiando a movimentação dos filhos. Você sabe o que essa palavra está dizendo? Que o mundo lá fora está esperando a gente ir lá. Que a gente viveu, para a gente viver o ID. Jesus, ele começou o seu ministério quando ele foi. Ele foi o quê? Ele foi convidado para um casamento. Naquele casamento ele começa a manifestar milagres. Naquele casamento ele transforma a água em vinho. Aleluia. Só que para isso ele foi o quê? Convidado. Tem certas ocasiões que você vai ser convidado para estar em alguns lugares. Outras, Deus vai falar para você, vai porque eu sou contigo. Eu acho interessante porque Saulo, ele estava no caminho de Damasco e de repente Jesus se apresenta para ele e a luz é tão forte, é tão grande que ele ou fica com a vista ofuscada e ele cai do seu cavalo. E ali ele perde a visão porque ele teve uma visão com Cristo. Eu costumo dizer que Saulo precisou perder a visão humana para receber a visão do reino do céu. Ele via Jesus ele via o evangelho de uma forma, até aquele dia no caminho para Damasco, onde Jesus se apresentou para ele e falou com ele. A partir daquele momento, ele começa a ver Jesus de uma forma verdadeira. Só que o mais interessante de tudo é que ele vai para um lugar e ele fica lá, recluso, orando, jejuando e buscando um direcionamento. E um outro homem que estava orando num outro lugar, Ananias estava orando num outro lugar, o Senhor se apresenta para ele e fala assim, vai lá.
Aonde? Nesse endereço, nesse tal lugar. E vai orar por aquela pessoa. Não, não vou não. Aquele cara, ele persegue a igreja. Ele mata os cristãos. O que Deus falou para ele? Eis que ele é alguém quê? Precioso para mim. Quem mede a preciosidade das pessoas? Não sou eu e você. Não é a nossa justiça. Não é a nossa medida. Às vezes eu vejo tanta gente falar assim: por que as pessoas se desgastam indo fazer evangelismo dentro do presídio? Tanta gente aqui fora precisando. Aí vai lá dentro do presídio para pregar para aqueles caras. Irmãos, eu costumo dizer que quando a pessoa vai para dentro daquele lugar, é porque Deus está aguardando para dar mais uma oportunidade, porque ele poderia ter morrido. Então Deus tem que fazer o ID, mandar os seus lá para dentro para ministrar a palavra, para ver se alguns ainda são alcançados, se inclinam e são transformados, vê a novidade de vida. É por isso que é necessário um grupo missionário para fazer o ID no carcerário. É por isso também que muitas das vezes é necessário de um grupo de pessoas para fazer o ID dentro do hospital, porque tem pessoas no leito de hospital vivendo seus últimos dias de vida, mas que alguém precisa ser enviado para ministrar a palavra. Pastor, mas já tem pessoal da capelania fazendo lá dentro, amém. Só que a palavra do Senhor diz que a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Sabe por quê? Porque a gente fica nessa desculpa, já tem gente indo. Se a gente parasse de dar desculpa, já tem gente indo, e fizesse o ID do que Deus está nos chamando, teria muito mais gente sendo alcançada e tocada pela palavra de Deus. Nós temos que entender, nós temos que parar de falar: não, mas já foram lá, já fizeram, Deus chamou eu para ir lá, eu vou também. Mas já passaram ali, eu vou passar também. Já ministraram a palavra, amém, mas eu também vou. Por quê? Porque foi Deus quem falou. Sabe o que é mais engraçado? Domingo passado eu estava aqui, eu ministrei a palavra, amém? Você estava aqui? Eu estou aqui hoje de novo, ministrando a palavra de novo. E domingo que vem, de novo. E no outro, de novo. Por quê? Porque é necessário continuar ministrando em tempo e fora de tempo. Nós temos que entender, não é porque eu preguei domingo passado, não é porque foi pregado na quarta-feira, não é porque teve um estudo na sexta-feira, que a gente já fez o nosso trabalho e está bom. Não, tem que ter uma continuidade. Nós estamos insistindo, por quê? Porque nós precisamos continuar quebrando aquela muralha que o inimigo continua querendo levantar, e que toda semana a gente vai lá e derruba, e que toda semana a gente ora, e que toda semana a gente expulsa, e que toda semana a gente vai lá levando as boas novas, e o inimigo quer construir muralha de novo em volta, aprisionar pessoas e quer defasar as pessoas, mas nós temos que fazer o trabalho do semeador e continuar semeando a palavra. Irmãos, por inúmeras vezes pessoas passaram na minha vida e tentaram ministrar a palavra do Senhor para mim, só que eu não deixei. Por quê? Porque eu estava aprisionado, eu estava cego no pecado. Teve vizinhos da minha rua que por inúmeras vezes falaram assim: Vinícius, vão comigo na igreja. Eu falei: vai daqui para longe. Não foi essa palavra que eu falei palavrão. Por quê? Porque eu queria minhas drogas, eu queria a minha vida, eu queria curtir o meu barato. Só que Jesus não desistiu na primeira, Ele mandou outro. Eu não quis, Ele mandou outro. Eu não quis, Ele mandou outro. Até o dia que eu falei: tá bom, vamos lá ver de qual que é esse negócio. Ele me pegou. Sabe aquele ditado? E eu vou dizer isso porque o Espírito Santo está me incomodando: água mole, pedra dura. Você já sabe o final disso daí. Se você fosse olhar pelo material, a água ela é mole e a pedra ela é dura. Qual seria a realidade humana olhando para aquilo ali, de quem vai vencer a situação? Normalmente a gente ia falar que a pedra, por causa da rigidez, por causa da constituição dela. Só que deixa eu te falar uma coisa: a água ela tem um poder sobrenatural que muitas vezes a gente não percebe. A pedra ela não deixa de ser pedra se você botar ela dentro da água, mas a água ela tem o poder de envolver toda aquela dureza e ir trabalhando e moldando ela com o tempo. Sabe quem é a água? É o Espírito Santo de Deus.
Ele tem poder de envolver, Ele sabe como manejar o material da rocha, Ele sabe como pegar um coração de pedra e transformar num coração de carne, mas é necessário eu e você fazer o quê? O ide, para que a palavra chegue, para que as pessoas sejam alcançadas. E eu acho interessante, Jesus à primeira vista, Ele vai lá para o quê? Para um casamento, mas no meio do casamento acaba o que era necessário, acaba um recurso, e Jesus, Ele faz algo, Ele manifesta um milagre naquele lugar. O segundo milagre de Jesus, Ele curou o filho de um oficial em Cafarnaum. João 4, 50 e 51 diz assim: disse-lhe Jesus, vai pelo teu caminho, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus disse, e ele foi em seu caminho. E enquanto ele descia, saíram-lhes ao encontro seus servos, e lhe contaram dizendo, teu filho vive. Aqui esse homem vai de encontro com Jesus, por uma necessidade dentro da casa dele. Jesus, ele faz o quê? Liberou uma palavra, pode voltar do seu caminho que você veio. Por quê? Porque seu filho já vive. E aquele homem, o que ele fez? Ele creu. Por quê? Porque ele recebeu uma palavra. Muitas das vezes as pessoas não estão crendo porque não estão sendo ministradas. E ministradas, que eu digo, é de forma correta, do evangelho verdadeiro, não de um evangelho de mentira que quer comprar as pessoas em troca de barganha. Jesus não veio barganhar com ninguém. Jesus, ele veio se dar para nos alcançar e nos comprar pelo seu sangue. Não tem negociação com ele, tem rendição com ele. Nós temos que pregar o evangelho verdadeiro, que se você se render, ele pode fazer nova todas as coisas. Mas ele vai fazer o quê? Aí vai ser na intimidade de você viver com ele, para ver o que ele vai fazer com você. Nós não podemos pregar um evangelho de facilidade para as pessoas. Nós temos que pregar um evangelho de que é possível haver milagre, transformação e mudança. Mas para isso é necessário a gente ir. Jesus, ele estava indo cumprir um propósito. Jesus estava indo cumprir a missão a qual lhe foi dada. E esse homem foi de encontro com ele, porque ele precisava de uma palavra. Em algumas situações, Jesus foi de encontro com as pessoas para liberar a palavra. Em outros, pessoas foram de encontro com Jesus. E teve situações que pessoas levaram outras até Jesus, para que pudesse receber o quê? Uma palavra. Mas para movimentar o quê? A fé. Não é o poder que está constituído sobre nós, muitas das vezes, para expulsar demônio, ou para declarar milagre, declarar cura. É o poder do evangelho de entrar na pessoa e movimentar a fé dentro dela, para que ela possa viver e desfrutar do sobrenatural. Olha para o milagre que você viveu. Olha para uma situação que você achava que não tinha condição de ter mudança, e porque você recebeu uma palavra, mudou a situação. Porque alguém liberou uma palavra sobre você, e isso surtiu um efeito, que moveu algo dentro de você, que muitas vezes nem você achava que tinha mais ali dentro, mas essa palavra teve o poder de movimentar você lá dentro. Fez você se mexer, fez você sair do seu lugar de conforto, fez você romper e buscar em outros lugares o quê? O resultado da palavra que você recebeu. Olha o que Jesus está dizendo, que nós somos ferramentas de transformação de vidas, por umas simples palavras que nós vamos liberar para outras pessoas. Nós temos o poder de liberar da nossa boca palavra de vida ou palavra de morte. E o que nós vamos liberar a partir de hoje? Nós temos que ir e liberar a palavra de vida, palavra de transformação. Nós somos provocadores de milagres. Você tem noção do que Jesus está dizendo nesse momento? Que eu e você somos provocadores de milagre. Nós somos fontes de milagre. Somos pessoas que vamos mexer com a vida de outras pessoas e vamos fazer milagres serem gerados. Mas para isso a gente tem que viver o que ele está dizendo. Ide. Ide. Se movimente. Ande. Tenha ousadia de abrir a tua boca e declarar a vida.
Pastor, mas a situação é de morte. Mas declare vida. A situação não tem jeito. Declare a palavra que Jesus dá jeito. Sabe por quê? Porque a gente não vive pelo que os olhos vê, nós vivemos pelo que a nossa fé determina. Nós vivemos por fé e não por vista. Porque o justo vive pelo quê? Pela fé. Não é o que os teus olhos estão vendo, é o que Jesus está te mostrando. Quando Jesus manda você orar por um enfermo, não é para olhar para a enfermidade, é para olhar para a cura que Ele mandou você ir lá liberar. Sabe por que muitas das vezes a gente tem medo de orar por pessoas que estão doentes? Porque a gente está olhando para a nossa limitação e está olhando para a situação daquela pessoa. Agora quando você olha para o autor e consumador da sua fé, muda a situação. Você não tem que olhar com o teu olho, você tem que olhar com o olho daquele que te mandou declarar a cura. Sabe por que são poucas pessoas que têm coragem de ir lá, botar a mão, expulsar aquele mal, expulsar aquela doença e declarar a vida? Porque poucas pessoas estão tendo sensibilidade de olhar com os olhos de Cristo e não mais com os olhos da carne. Porque você não está indo lá no seu nome. Amém, Jesus, estou entendendo. Pastor, mas e se eu for lá e orar e nada acontecer? Se você for no seu nome, na sua autoridade, não vai acontecer nada. Você não está indo lá porque você quer, você está indo lá porque alguém mandou você ir, viver o ID. E quando Ele diz para você vai, Ele já está dizendo vai porque eu sou contigo. Pedro estava dentro do barco, ele olhou para Jesus e falou assim: manda eu ir aí, me dá uma palavra, porque pela palavra do Senhor eu posso viver sobrenatural. Ele andou em cima da... Pedro, eu falo isso, irmãos, você vai cansar de ouvir eu repetir isso. Pedro, ele só andou em cima d'água porque Jesus liberou uma palavra para ele. Ele tinha uma palavra para sair do barco. Qual que é a palavra que você recebeu para se movimentar que você ainda não se mexeu? Aí eu te pergunto de novo, por que você ainda não foi? Você tem uma palavra, você tem a presença dele habitando dentro de você, você tem a movimentação do reino do céu em seu favor. A palavra do Senhor diz que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus e anda segundo o seu propósito. Quando Jesus falar para você, vai, é porque tem um propósito. Então quando você anda sobre o propósito que Ele falou para você, todas as coisas já estão cooperando para o teu bem, para que venha dar certo, para que venha fluir. Mas você tem que ter uma palavra e tem que estar no propósito. Jesus não manda ninguém para ir bater figurinha ou para ver o que está acontecendo, porque Ele já sabe. Ele manda você não para testar você, Ele manda você para dar resultado. Porque você não está indo lá representando você está indo lá representar Jesus. Quando Jesus deu uma ordem para os seus discípulos, Ele disse lá, vai lá, porque eu estou dando autoridade para vocês. Em meu nome expulsarão demônio, em meu nome curarão doentes, em meu nome farão milagres e maravilhas. O que Jesus estava dizendo? Não é no seu nome, não é no nome do João, da Maria, não é no nome do José, é no nome de Jesus. Você está indo lá como representante do reino do céu, e no nome de Jesus você vai declarar. Irmãos, nós vivemos um sobrenatural. Lá em Alagoas, nós fomos fazer missões, nós fomos viver o ID, lá numa terra seca, onde ninguém queria ir, nem o governo vai. Nessa época agora de eleição, é capaz deles aparecer lá. Quer ganhar voto? Pastor, você não tem medo de falar isso? Eu não tenho aliança com político nenhum. A minha aliança é com Jesus. Irmãos, tem uma coisa que vocês não vão ver aqui dentro dessa igreja, é político subindo aqui para fazer propaganda. Quer ganhar voto, vai dar resultado. E nós estávamos lá em Alagoas, num sertão, irmãos. Nós andamos, acho que 19 ou 20 quilômetros na terra, numas estradinhas que se você entrar numa rua errada, você se perde. O João foi lá com nós lá, né, João? O negócio lá é seco, irmão. E a gente estava fazendo lá o ID, pregando a palavra, entregando roupa, entregando alimento, suprindo a necessidade. De repente, veio um rapaz lá e falou, vocês podem descer ali na casa do meu tio? Meu tio está numa cama, está enganado pela medicina, está morrendo.
Ele não consegue nem se mexer. Tudo que ele está fazendo, a gente tem que ir lá ajudar ele, a gente tem que fazer, tem que tirar ele da cama, tem que dar banho, tem que dar comida. Irmão, pensa num lugar que a gente entrou, numa casa de barro, casa de taipa, sabe? Levantado naqueles bambu, naquelas madeiras, joga o barro, escuro, sem energia, já estava escurecendo, nós tínhamos que voltar para a Bahia. Nós estávamos em Alagoas, tinha que pegar uma estrada, andar quase 200 quilômetros, voltar para a Bahia, onde a gente estava ficando. Escurecendo, as ruazinhas lá de terra, tudo escura, sem nenhum poste na rua. Falei, Jesus, o Senhor está mandando, a gente vai. A gente entrou dentro daquela casa escura, irmão, pensa no tanto de imagem que tinha dentro da casa. Aí eu olhei para todo mundo e falei, nós não viemos por causa de imagem, nós viemos por causa dele, vamos botar a mão e vamos orar. E aí juntou a equipe que estava lá, a gente começou a orar, começou a declarar, começou a liberar a palavra. E fomos embora. Não teve resultado ali, imediatamente aos nossos olhos. Mas a gente fez aquilo que foi proposto. Orar, liberar a palavra e decretar a cura. Aquele homem estava com câncer em tudo quanto é lugar do corpo. Aquele homem estava definhando em cima da cama. 1 ano depois a gente voltou lá. E está lá ministrando a palavra. E aí o rapaz olhou para nós e falou assim, eita, vocês foram orar pelo meu tio. Eu falei, quem? Meu tio. Eu falei, quem que é? Sabe aquela casinha que vocês desceram, que vocês foram lá no meio do mato, naquele lugar escuro? Eu falei, sei. Então, vocês saíram de lá, vocês foram embora, na outra semana meu tio levantou. Voltou a comer, voltou a andar, engordou, fez os exames, estava curado. Eu falei, cadê ele? Aí ele falou assim, agora que o negócio ficou triste, porque ele voltou para as práticas do passado. Ele voltou a beber, ele voltou a fazer tudo de errado. Em 1 mês ele definhou, voltou do jeito que estava na cama e morreu. Mas ele viveu o sobrenatural de uma palavra que foi liberada. Ele poderia não ter experimentado mais alguns meses de vida, se a gente tivesse dado desculpa. Não está tarde, está ficando escuro, caminho de volta é perigoso. Não, a gente estava preocupado em ir orar. Qual que é a sua preocupação? Pode ser a resposta para essa pergunta. Por que você ainda não foi? Porque você está preocupado às vezes com coisas que Deus não mandou você se preocupar. Deixa eu terminar isso aqui. Marcos 1, 21, Jesus ele expulsou o espírito maligno de um homem. Mateus 8, Marcos 1 e Lucas 4, Jesus curou a sogra de Pedro. O que a sogra de Pedro tinha? Febre. Jesus foi lá para orar, para curar o quê? Febre da sogra de Pedro. Eu conheço gente que só que tivesse febre, ele ia falar, Jesus, leva embora, não cura não. Agora Pedro, ele dá uma oportunidade e fala, Jesus, está lá. Jesus vai, mas era só febre. Muitas vezes a gente fala assim, não, é só uma febre, já que passa. Irmão, febre é a manifestação e a demonstração de alguma coisa que está errado dentro de você, que está expondo para fora, mostrando que lá dentro onde você não está vendo tem alguma coisa errada. E aí ele começa a te dar a fé para mostrar que precisa de procurar um médico, que tem alguma coisa aí que não está legal. Jesus ele não está olhando só para o lado de fora, Jesus ele estava olhando mais lá na frente. Jesus não está preocupado se é uma dor de cabeça, se é uma febre, se é um espirro, se é uma tosse. Às vezes nós queremos ver pessoas ser curadas de câncer, pessoas ser curadas de feridas, de coisas gigantescas, mas a gente não tem ousadia e coragem de orar para uma pessoa que está com dor de cabeça. A gente tem que entender o que está acontecendo. Mateus 8, Marcos 1 e Lucas 4, Jesus cura doentes e oprimidos ao entardecer. Lucas 5, a primeira pesca maravilhosa. Você está vendo o que Jesus está fazendo? Jesus ele está fazendo o ID.
Ele não está procurando situações maravilhosas. Ele está indo, e quem está no caminho, Ele está manifestando. Sabe o que Jesus está dizendo aqui nessa noite? Não se preocupe em ir para os lugares, porque no meio do caminho que Jesus já colocou você, Ele já colocou pessoas para você fazer o ID. É só você executar, é só você manifestar, é só você abrir a boca, é só você ter coragem e ousadia de liberar uma palavra. Às vezes nós queremos caçar uma oportunidade para ir em tal lugar, e Jesus fala: não, você não precisa de ir em tal lugar, porque no lugar que eu já te coloquei, eu já te rodeei de pessoas que estão necessitando de uma palavra que vai sair da tua boca. Nós temos que entender isso. Nós só temos que ter coragem de abrir a nossa boca. Aleluia. E eu finalizo aqui, se você quiser acompanhar comigo, Isaías 6. Para a gente poder entrar na Santa Ceia. Acha aí, Isaías 6. Enquanto você procura, deixa eu te fazer uma pergunta. O Espírito Santo fez essa pergunta para mim essa semana. O que gasta mais energia? Minha e sua? Viver o propósito ou fugir dele? Presta atenção na pergunta que eu vou falar de novo. O que te gasta mais energia? Viver o propósito ou fugir dele? E por que a gente luta muito? Luta contra o propósito? Sabe por que muitos de nós andam cansados? Porque a gente está lutando com o propósito. É interessante aqui porque Isaías ele parou de lutar e ele se rendeu. Saul lutou contra Deus, mas perdeu. Jonas lutou contra Deus e se colocou num bucho de um peixe. Sabe o que eu acho engraçado? Porque não foi Deus que jogou Jonas no mar, foi o próprio Jonas, pela sua desobediência. Ele gastou mais energia desobedecendo do que quando ele obedeceu. Deus mandou ele para um lugar, ele desviou, ele teve que gastar dinheiro do bolso dele para pagar a passagem. Teve uma perca gigantesca dentro do barco, e quando ele viu o negócio estreitar, ele falou assim: o problema sou eu, me joga no mar que vocês vão estar de boa. Não foi Deus que falou para ele: pula na água. Foi ele mesmo que falou: se vocês me jogar na água, resolve o problema de vocês. Aí Deus, olhando lá de cima, falou assim: visto que você entendeu o negócio, eu vou dar uma carona para você. Arrumou um peixe, pegou ele, deixou ele 3 dias pensando. E ele falou: melhor é obedecer do que sacrificar. O peixe foi, cuspiu. Irmãos, é porque está na Bíblia, porque fica meio difícil de acreditar para muita gente. Eu acredito com todos os pontos e vírgula que o peixe pegou Jonas e cuspiu lá na praia. Se a cobra falou no jardim, por que o peixe não podia cuspir Jonas na praia? A mula falou com o Balaão, por que o peixe não pode cuspir o Jonas na praia? Qual que é o teu problema de acreditar? Serpente que fala, mula que fala e peixe que cospe. Qual que é o problema? Está na Bíblia. É Deus do sobrenatural mostrando que Ele usa quem Ele quer na hora que quer para fazer se cumprir o propósito. Qual que é a sua desculpa? Aí eu pergunto para você: por que você ainda não foi? O que você está usando de desculpa, de muleta para você não ir? Isaías 6, verso 5 diz assim: então disse eu. Quem está falando aqui? Isaías. Ai de mim, porque eu estou arruinado, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Porque os meus olhos têm visto o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um anjo voou, voou um dos serafins em minha direção, tendo uma tenaz com brasa viva, a qual ele tinha tirado do altar. E ele colocou sobre a minha boca e disse: veja, isso tocou teus lábios, a tua iniquidade foi removida, o teu pecado purificado. Também eu ouvi a voz do Senhor dizendo: quem
irei eu enviar, e quem irá por nós? Então disse eu, aqui estou eu, envia-me a mim. Aí eu te pergunto mais uma vez, por que você ainda não foi? É porque você ainda não viu Deus de verdade. Porque o dia que Isaías olhou e viu Deus, ele falou: ai de mim, eu vou morrer, eu vou perecer, porque os meus olhos viram o Senhor. Eu, um homem de lábios impuros, que vive no meio de um povo de impuros lábios. Deus falou assim: não, resolva o seu problema. Só que logo depois de resolver o problema de Isaías, Deus fala assim: e agora, quem que eu vou mandar? Isaías olhou e falou assim: peraí, eu não tinha condição nem de ver Deus. Deus resolveu o meu problema, pode mandar, eu estou aqui. Ele parou de dar desculpa, e ele se ofereceu para ir. Sabe qual que é o nosso problema? É que a gente não assume perante o Senhor aonde está defasado na nossa vida, qual que é o nosso problema verdadeiro. A gente tem medo de confessar pecado. E o problema da gente não confessar pecado é que o pecado faz separação entre Deus e o homem. E muitas das vezes a gente não está indo porque o pecado está pesado. Só que ele diz bem claro e bem direto: vinde a mim todos vós que estão sobrecarregados, cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A gente tem que ir. Será que a gente não conseguiu entender que sempre Jesus está dizendo: vem? Então a gente tem que fazer o quê? Ir. Tem que praticar o id. Quem quiser vir após mim, ou seja, tem que viver o id. Ele está falando em todo o tempo: vai, 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 vai e vai. Só que o problema é que a gente fala assim: como é que eu vou? Meu problema é esse, meu problema é aquilo. Não, para de dar desculpa e confessa o pecado. Confessa o erro, confessa a falha, porque você vai alcançar a misericórdia. Ele vai transformar a situação e vai te capacitar para você poder ir. A gente ainda, muitos de nós ainda não foi, porque a gente está se apoiando na muleta da desculpa de um pecado, de um erro, de uma falha, achando que isso é impedimento. Não, isso não é impedimento, porque Jesus, ele pode mudar a tua história, ele pode transformar a tua situação se você acreditar verdadeiramente. Ele quer se apresentar para você perante os teus olhos, ele quer mostrar para você que ele é contigo, que ele está com você, que ele foi te buscar, que ele te chamou para você viver isso. A gente tem que parar de ficar batendo de frente. Presta atenção. Davi era um homem segundo o coração de Deus, amém? Mas ele caiu porque ele não fez o id, que era para estar onde devia. Esse é o problema do ser humano: não estar onde Deus chamou ele para estar. E quando ele não está onde Deus chamou ele para estar, a queda é iminente. Davi era para estar lá na guerra. Ele estava passeando em casa, ele viu o que não era para ver, pegou o que não devia e caiu. Mas se ele estivesse lá na guerra, onde Deus chamou ele para estar, ele não tinha vivido isso. Os pecados da nossa vida, as nossas quedas, são porque nós estamos onde Deus não mandou a gente estar, fazendo aquilo que Deus não chamou a gente para fazer. Está na hora da gente começar a olhar para o id. Porque no id a gente se livra do pecado, a gente se livra das tentações, a gente se livra de todo o mal que tem nos perseguido. Sabe por quê? Porque o Senhor está nos guardando no id. A palavra de Deus diz assim: aquele que está em Cristo, o mal não toca. Sabe quando você está em Cristo? É quando você está vivendo o id, para você estar onde Ele te mandou estar. Viva o propósito de Deus e vença aquilo que está te vencendo. Você só vai vencer o que está te vencendo em Jesus e com Jesus. Só que para isso, você tem que estar no id, vivendo o caminho, no propósito que Ele te chamou. Se coloca de pé em nome de Jesus. Entenda o que Deus está fazendo e movimentando. Entenda o que Deus está falando nessa noite. Ele não está falando para você desistir de nada. Ele está falando para você: se coloca de pé e eu vou falar com você. E não é se colocar de pé do jeito que você se colocou, que você estava sentado.
é se colocar na presença dEle, se colocar de pé perante o Senhor e falar: Senhor, eu estou aqui. Meu pecado é esse, meu pecado é esse, meu impedimento é esse, meu obstáculo é esse, a minha desculpa é essa, mas perante o Senhor nada fica oculto, nada fica escondido. Está aqui. O que dá para ser feito? Aí Deus ele vai trabalhar em você, vai moldar você, vai transformar você, vai falar assim: agora vai. Ele só está querendo a liberdade que eu e você precisa de dar para Ele, para que Ele possa efetuar a boa obra por meio de nós e alcançar outras pessoas. Só que sabe qual que é o melhor resultado de tudo isso? Porque a primeira boa obra onde vai ser feita, vai ser em nós. Nós vamos ser os primeiros a desfrutar dessa boa obra, dessa movimentação de Cristo. Para quê? Para poder fazer para o próximo. Deixa eu te explicar, presta atenção aqui. Para você plantar uma semente, você tem que receber essa semente. Você tem que ter semente. Amém? Ninguém planta uma semente que não tem. Vou explicar para você entender. Aquilo que você vai fazer para alguém, Deus vai dar para você primeiro. Acho que você não entendeu, vou explicar de novo. O milagre que vai acontecer na vida de alguém, que vai ser alcançado por meio da tua vida, primeiro vai acontecer na sua. Eu só posso declarar libertação de droga porque eu era drogado e Deus me libertou. Eu só posso declarar que Deus levanta o caído porque eu estava caído e Ele me levantou. Eu só posso declarar que Deus restaura o casamento porque Ele restaurou primeiro o meu. Eu só posso declarar cura porque um dia eu estive doente e Jesus me curou. A semente que eu vou depositar na vida da outra pessoa já está fazendo efeito em mim. Qual é a área que você está falando que você está defasado? Aonde é a área que você está pecando? É nessa área que Deus vai te curar e vai fazer você ir de frente com outras pessoas para ser canal de cura, canal de bênção, canal de milagre. Pastor, mas eu queria ser usado para outras coisas. Vai falar com Deus. Mas normalmente Deus vai usar eu e você na área que nós fomos trabalhados, aonde nós somos curados e transformados, onde nós somos libertos. Por quê? Porque a gente pode falar com comprovação própria daquilo que a gente experimentou. Eu não posso pegar um copo de água em qualquer lugar e falar para você: toma porque ela está bem gelada, sem eu ter experimentado antes. Eu não posso pegar uma comida e falar: come porque ela está uma delícia, sem eu ter comido ela antes. Porque eu só posso declarar para você aquilo que eu tenho certeza e está fazendo efeito em mim. A palavra que eu prego aqui todo domingo, e todo dia que eu tenho pregado a palavra do Senhor, eu só prego porque ela está fazendo efeito em mim e eu acredito nela. Deus ele só vai usar você quando você acreditar naquilo que você está sendo ministrado e recebendo. Você tem que acreditar, aquilo tem que estar vivo dentro de você, porque a semente que não é plantada e não morre, ela não dá fruto. Ou seja, ela tem que ser colocada num lugar, ela tem que morrer ali dentro daquela terra, para que ela possa gerar vida. Presta atenção no que eu vou falar para você e a gente vai orar. A área da sua vida que está defasada, ela vai morrer, para que ela possa frutificar na vida de outras pessoas. Ou seja, Deus vai curar essa área defasada da tua vida, vai morrer, vai fazer morrer essa área que está fazendo você pecar. Para quê? Para que ela gere mais semente, para que ela possa alcançar outras pessoas. Ou seja, o fruto que vai sair não é fruto de pecado, é fruto de cura. E um fruto de cura, ele gera o quê? Cura em outras pessoas. Fruto de pecado gera pecado. Agora, o fruto da cura que nós estamos desfrutando vai gerar frutos de cura para outras pessoas que estão precisando. É por isso que a palavra de Deus diz que nós somos fonte de milagre, porque a semente que caiu dentro de nós e curou a minha e a tua vida, que é a palavra do Senhor,
vai gerar frutos de cura para outras pessoas. Fecha os teus olhos aí em nome de Jesus. Pai, eu quero apresentar a tua igreja nessa hora. Eu quero apresentar, Senhor, meu Pai, a cada vida, a cada alma que está aqui, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, que as áreas que são defasadas, Senhor, em nome de Jesus Cristo, toda área de pecado, tudo aquilo, Senhor, meu Pai, que tem, Senhor, meu Deus, feito a tua igreja parar muitas das vezes. Pai, em nome de Jesus Cristo, tudo aquilo que nós temos usado como desculpa, tudo aquilo que nós temos apresentado, Senhor, como barreira, como impedimento, que o Senhor possa estender a mão nessa hora, Pai, e tocar com brasas vivas do altar, assim como o Senhor tocou na vida de Isaías, e limpou ele, curou ele, e enviou ele para fazer a obra do Senhor. Pai, que nesta noite o Senhor comece a curar áreas de pecado, áreas, Senhor meu Deus, que estão defasando e brecando a tua igreja. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, liberta, cura e transforma, Senhor meu Pai, as pessoas, porque a partir de hoje a tua igreja vai viver e praticar o ID. Sim, ó Deus, nós recebemos cura nessa noite, nós recebemos libertação, nós recebemos transformação e tomamos posse desta palavra nesta noite. Em nome de Jesus Cristo, a partir de hoje nós vamos começar a gerar frutos. E esses frutos, Senhor meu Pai, não são frutos de pecado, são frutos de transformação, são frutos de regeneração, são frutos de libertação, frutos que vão gerar, Senhor meu Pai, milagre na vida das outras pessoas. Em nome de Jesus Cristo, as pessoas que vivem ao nosso redor, à nossa volta, vão começar a desfrutar, Senhor meu Pai, dos frutos gerados pelo Teu Espírito Santo no meio da Tua palavra. Vão ser alcançados, vão ser tocados, vão ser, Senhor meu Pai, libertos e transformados por meio da nossa vida, pelo fruto que o Senhor vai começar a gerar dentro de nós a partir de hoje. Eu libero esta palavra em nome de Jesus Cristo. Toma posse disso em nome de Jesus, aplauda Ele. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu um som, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o medo. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. Aleluia, glória a Deus. Tem alguém nessa noite que entendeu essa mensagem, entendeu essa palavra? E o Espírito Santo falou com você e você nunca entregou a sua vida para Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, e você quer entregar a sua vida para Jesus. Pastor, eu quero entregar a minha vida para Jesus, eu quero receber